Fala, nação! Saudações rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir meu vídeo ainda. Quero trazer aqui uma fala perfeita para mim, na minha opinião, do jornalista Mauro César Pereira sobre Fluminense e Chelsea, sobre o Flamengo e Chelsea, sobre essa história de que é o pior Chelsea da história do Chelsea. E Mauro César dá uma aula, ele joga por terra qualquer desmerecimento da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Ele faz uma análise completa sobre tudo isso, né? Inclusive ele fala: o Flamengo é melhor do que o Fluminense, muito, muito melhor, tecnicamente, taticamente, questão de jogadores é muito melhor do que o Fluminense. Mas a grande mídia, né, principalmente, a grande mídia não, né, a bairrista fala que o Flamengo venceu o Chelsea na fase de grupo, que o Chelsea não estava se importando, blá blá blá, aquela mesma lenga-lenga, aquela mesma desculpa para desmerecer a vitória do Flamengo sobre o Chelsea na fase de grupos, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo para vocês aí do Mauro César e queria que vocês dessem o seu comentário, que vocês falassem sobre isso, concorda com o Mauro César, não concorda? E antes de mais nada, aquele like maroto, compartilha e se inscreve, rapaziada. Na internet vai ver print de programas de debate, como esse aqui, com Chelsea é o pior europeu. Não era o pior europeu. O pior europeu era o Porto. Era o Porto, não era o Chelsea, tá? O pior Chelsea da história, isso é uma bobagem. O Chelsea foi quarto colocado na Premier League. Ano retrasado, foi 12º, né? A melhor colocação desde que o Abramovich vendeu o clube. O Chelsea ganhou a Europa League. O Chelsea ganhou 10 dos 12 últimos jogos. Ganhou do Liverpool, ganhou do United, ganhou de goleada do Betis no final da Conference League. Só perdeu por Newcastle e pro Flamengo nesse período. Aí vem a tentativa de desmerecer a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Porque foi na fase de grupo. Vem cá, por quê? Não tem valor a fase de grupos? Claro que tem uma diferença. A tendência é no jogo de mata-mata haver uma mobilização maior. Mas nem todo jogo de fase de grupos o time europeu entra molenga. O Chelsea entrou duro, descendo a porrada do Flamengo. Jogou duro, jogou pra valer. O Chelsea não brincou em nenhum jogo. Só que o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo é melhor que o Palmeiras hoje. O time mais bem treinado, mais preparado para aquele tipo de jogo e jogou muito bem. Aquela vitória não tem nada a ver com as derrotas do Palmeiras e do Fluminense para o Chelsea. Aquela vitória foi a vitória que o Flamengo jogou melhor, jogou bem. E mereceu elogios, como mereceu críticas contra o Bayern, um adversário melhor, quando o Flamengo não encontrou soluções e não mostrou estar preparado para aquele desafio. Por isso foi eliminado. Mas o jogo contra o Chelsea, o Flamengo foi muito bem. Foi muito bem e venceu o Chelsea. Só que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. E é mais bem treinado que o Fluminense. E estava mais preparado para aquele jogo. Com jogadores melhores que o Fluminense. Tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Eu acho que isso é muito claro para mim. Aí tentam fazer uma associação, desmerecer aquela vitória para tentar minimizar as derrotas. A derrota do Palmeiras foi merecida, o Palmeiras não jogou bem, e acho que teve uma estratégia equivocada, porque o Palmeiras tem elenco para mais do que aquilo, e a derrota do Fluminense acho que passa muito por quê? Pela superioridade do adversário, que a mídia começou a vender parte da mídia como se fosse, não, o Fluminense vai passar, o Chelsea não é tudo isso. O Chelsea é melhor, gente. É melhor que os três. O Flamengo, o Palmeiras e que o Fluminense. Óbvio, é melhor que os três. Um deles estava mais preparado para aquele confronto, venceu. Os outros não conseguiram. Simples assim, os dois foram eliminados pelo Chelsea. Talvez o Flamengo no mata-mata também não conseguisse preparar. Fosse um outro cenário, um outro contexto. O que muda completamente, gente, esse Mundial, é a derrota do Bayern para o Benfica. O Bayern coloca os reservas, esnoba o Benfica, tenta mudar o jogo no segundo tempo, não consegue, e ele vai parar no lado ou outro da chave. Aí o Chelsea vai para um lado mais fácil. E isso foi um atalho para o Chelsea. Eu tenho falado isso já há vários dias. O Chelsea pegou um caminho muito mais fácil e fez a parte dele. Derrotou um português que não era os mais fortes adversários europeus e 2 sul-americanos. É o que se esperava do Chelsea. E está na final. Do outro lado, um pega para capar PSG contra a Bayern, agora Real Madrid daqui a pouco contra PSG, teve ainda o Real Madrid contra o Dortmund, revivendo a final da Liga dos Campeões de 2024. Então, ficou um lado pesado e um lado mais fácil. E o Fluminense também soube aproveitar um caminho menos complicado do que do outro lado. Um caminho que ele pegou uma Inter em crise e venceu merecidamente, mas era uma Inter em crise. E o Al Hilal, que para mim foi uma vitória mais marcante até do que contra a Inter. O Al Hilal vinha de eliminar o City, time bilionário com muito dinheiro, ótimos jogadores. O Fluminense foi muito bem.
Fluminense merece muitos elogios pela campanha, mas analisando o jogo em si, dava para fazer melhor. Como o Flamengo poderia fazer melhor contra o Bayern, como o Palmeiras poderia fazer melhor contra o Chelsea. Se fizesse melhor, talvez eles se classificassem. Talvez sim, talvez não sabemos. Mas dava para jogar mais. As 3 eliminações, os 3 brasileiros poderiam ter feito um pouco mais. Esses 3 que eu estou citando. Botafogo foi um confronto com o Palmeiras. Também dava para fazer mais. E acho que ontem o Renato não foi feliz. Acho que o Renato ontem mexeu no time, ele bagunçou tudo no segundo tempo. Ele praticamente ali, ele eliminou as pequenas chances que o Fluminense tinha no jogo. Porque o adversário é melhor. É bem superior. A vitória não é só porque o João Pedro é sensacional e finalizou bem. Ele foi a ferramenta dos gols. Mas o Chelsea foi melhor o tempo todo, muito superior. E nem o calor atrapalhou tanto o time inglês, um calor horrível, 35 graus de temperatura durante o jogo, dentro do campo, talvez uma sensação térmica em torno dos 40, algo próximo disso. Então isso, para mim, é muito claro. Agora o Renato é isso, ele não é um técnico de grande repertório. Agora a mídia tem que ficar... Gente, essa Copa do Mundo de Clubes, pelo que eu acompanhei daqui dos Estados Unidos, a maneira que parte da imprensa tratou do Brasil, foi um negócio patético. De torcer, tem que torcer para ninguém, tem que transmitir o jogo. Temos que torcer, estamos torcendo que o Brasil... Gente, quem não é Fluminense ontem? Um monte estava torcendo contra o Fluminense. Quem não é Palmeiras, está torcendo contra o Palmeiras. Quem não é Flamengo, está torcendo contra o Flamengo. É óbvio isso. Um ou outro pode até torcer pelo Fluminense e tudo, porque não tem uma rivalidade. Mas o normal é isso. E isso é barato no futebol. Secar o rival é parte do futebol. É uma coisa importante do futebol, que vai retroalimentando a paixão e tudo mais. Aí fica essa bobagem, tem que torcer para o Brasil nenhum, tem que transmitir o jogo, amigo. Aí ficam criando uma fantasia, criaram uma fantasia de que o Fluminense podia ganhar do Chelsea, e podia ganhar, mas a chance ela era pequena. O Chelsea é melhor. Então venderam uma ilusão, acho que o torcedor acreditou, e agora vem essa narrativa que eu não concordo, de que estamos de cabeça erguida. Não, perdeu o jogo e foi uma decepção. A cara dos torcedores do Fluminense ontem no estádio era de decepção. Frustração. Vou mais longe. Eu fiquei numa posição até perto da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense, no segundo tempo, ela quase não cantou. Porque já estava difícil, tomou depois do segundo gol, assim, ela riu. Porque ela foi para o estádio achando, vai dar. Esse time a gente consegue ganhar. Já ganhamos da Inter. Só que o Chelsea hoje, o Chelsea de ontem, é melhor do que essa Inter atual. Ah, mas a Inter é vice-campeão europeu, sim, mas o time está numa crise sem precedentes. Então, tudo isso tem que ser analisado.